E aí, vamos estudar a lição? Ainda no capítulo 8 do livro de Daniel, e hoje o foco é do versículo 8 até o versículo 12. Se liga nos detalhes, amplia essa lupa, meu irmão, abre a mente, porque você precisa entender agora a riqueza de detalhes existentes no capítulo 8. Eu já te falei ontem que o cordeiro, o carneiro, simboliza a Medo-Pérsia, correto? 2 chifres, Média e Pérsia, ok? Aquelas avançadas para as regiões, as 3 conquistas, Lídia, Egito e Babilônia. Estou repetindo porque a repetição de uma mesma mensagem leva inevitavelmente ao aprendizado, ok? Aí você vê o bode com chifre grande. Chifre naquela época era sinônimo de poder. Então, hoje o chifre não transmite poder nenhum. Quem tem chifre não tem poder. Mas naquela época o chifre era sinônimo de poder. Por isso o chifre simboliza Alexandre o Grande. Aí o chifre quebrou, a morte de Alexandre o Grande, 326 a.C., e surgiu 4 outros poderes, 4 outros chifres. Aí é poder pra caramba, né? 4 chifres, 4 poder. Aí você vê o Cassandro Licímaco, Ptolomeu e Seleucos, que substituíram Alexandre o Grande nesse processo dos chifres aí, dividindo a Grécia. Agora, por que eu relembrei isso para você, que foi da lição de ontem? Para você não perder o fio da meada, querido. Porque agora surge outro chifre. Outro chifre, muito chifre, mano. É muito poder, irmão. Aí surge um chifre que agora a Bíblia chama de chifre pequeno, que já foi exibido lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Agora, qual que é a confusão? No capítulo 7 do livro de Daniel, o chifre pequeno surge do Império Romano. E agora o chifre pequeno, que é o mesmo do capítulo 7, surge aparentemente de um dos generais da Grécia e não mais do Império Romano. Aí embananou tudo. Não embananou não, meu filho. É só você entender um pouquinho do texto bíblico. A Bíblia diz assim, ó: depois de surgirem os 4 chifres, os 4 generais de Alexandre o Grande após a morte de Alexandre, aí a Bíblia vem e emenda assim no texto bíblico: e de um deles surgiu o chifre pequeno. De um deles quem? Dos chifres ou dos lugares aonde o animal dominou? Dos ventos? De um deles, dos chifres ou dos 4 ventos? Aí é que está a questão, ok? Porque a Bíblia está colocando 2 coisas. E surgiram os 4 chifres para os 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. De onde surgiu o chifre pequeno? De um dos generais ou de um dos ventos, de um dos hemisférios? Aí você tem que partir para a análise um pouco do original. Porque chifre, existem 3 tipos de substantivos, né? Existem 3 tipos de substantivos dentro do idioma original do livro de Daniel. Você tem o substantivo masculino, ok? Você tem o feminino e você tem o neutro dentro do idioma, ok? Eu não estou falando simplesmente de gênero, estou falando de substantivo, masculino, feminino e gênero. Há palavras que são masculinas, há palavras que são femininas e há palavras que são neutras. Se ligou? Dentro do idioma do livro de Daniel, o hebraico. Diante disso, chifre é uma palavra feminina. Vento é uma palavra neutra. A Bíblia assim: o chifre pequeno surgiu de um deles. Deles é masculina. Então não pode ser chifre. Não surgiu do chifre porque chifre é a palavra feminina. Tem que ter surgido dos ventos que se adapta, porque vento pode ser neutro, tanto masculino quanto feminino. Então, apesar de parecer complicadinho, é só para você entender que o chifre pequeno não surge dos generais de Alexandre, que são chifres que surgiram no lugar do chifre que foi quebrado, que é o Alexandre. Esse chifre pequeno surge dos ventos e não dos chifres que representam os generais, porque adapta aí facilmente, porque vento é uma palavra neutra e se encaixa então com a descrição do chifre pequeno ter surgido dos ventos. Aí não entra em contradição com o capítulo 7, que diz que surgiu do Império Romano, porque os 4 ventos denotam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então surgiu de um deles, de um dos pontos de onde se originou o Império Romano. Então o capítulo 8 se encaixa
perfeitamente com o capítulo 7. Parece complicadinho, mas não precisa ficar perturbadinho, porque dá para entender que não surge o chifre pequeno do general de Alexandre. Surge de um dos pontos cardeais, que foi de onde veio o Império Romano, conforme apresentado no capítulo 7 do livro do Daniel. É a Bíblia se encaixando, se auto-explicando, beleza? Fica firme. Então você percebe que diante disso a ascensão do chifre pequeno representa então esse poder constituído. E esse chifre pequeno, diz o capítulo 8, realiza um movimento e diz que se tornou muito forte para o sul. Que sul? A conquista da África. O Império Romano domina a África e para o Oriente ele domina a Grécia e para a Terra Gloriosa domina toda a Palestina. Aí está explicado o versículo 9 do capítulo 8, quando fala que o chifre pequeno dominou o Sul, o Oriente e a Terra Gloriosa. Dominou a Grécia, que era o governo de então, dominou a África e dominou também a Palestina. Então você percebe a profecia bíblica sendo bem exata, dá plenamente para confiar na palavra do Senhor. Você crê? Crede em seus profetas e prosperareis. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela lição de hoje, pela compreensão concernente a esses dois animais, esses dois impérios, e o surgimento desse poder que é o chifre pequeno, que trouxe grande destruição e opróbrio à tua causa e ao teu povo. A compreensão continua se ampliando, dá-nos sabedoria para entendermos em nome de Jesus.